Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e, neste episódio, os conduzirei a uma esclarecedora conversa com o papiloscopista policial federal Brasílio Caldeira Brant, diretor do Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, abordando o tema ciência papiloscópica e a importância dela na identificação humana e na resolução de crimes. Caldeira, honrado com a tua participação, meu caro. Dou-lhe as boas-vindas, agradecendo à Direção-Geral da Polícia Federal por autorizar que esteja conosco neste episódio, trazendo tua competência e tua experiência profissional para esclarecer algumas das nossas indagações. Por estilo, peço que se apresente e diga da sua jornada nestes quase 40 anos de papiloscopia. Boa tarde, Dr. Clark. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com o senhor, principalmente para falar desse assunto, a identificação humana, que é uma matéria que, com certeza, é de um abrangente interesse social. Meu nome é Brasílio Caldeira Brant, sou diretor do Instituto Nacional de Identificação, uma coordenação vinculada à diretoria executiva da Polícia Federal. Caldeira, qual a origem da papiloscopia? Neste histórico, há algum fato relacionado ao sistema prisional que foi preponderante para o surgimento dessa ciência? Falar sobre identificação humana é sempre um grande prazer, porque a identificação é uma necessidade básica do cidadão. É através da identificação categórica que a gente propicia corretamente os direitos e exige o cumprimento dos deveres. Então, para que a gente não incorra em erro sobre a pessoa, a identificação categórica é absolutamente necessária. Na verdade, o homem sempre buscou por essa necessidade, por resolver esse problema. Como identificar categoricamente alguém? Mas isso só foi possível através do conhecimento científico, pelo final do século XIX. Mas não que o homem só tenha começado a pensar nisso a partir do século XIX. Na verdade, desde sempre se buscou estudos a respeito da identificação humana. Certo? Na China, por exemplo, antes de Cristo, a gente sabe que em casos de divórcios, aquele documento era selado usando as impressões das partes, dos cônjuges. Em contratos feitos na Índia, se usavam impressões da palma da mão, ou mesmo as impressões digitais, para garantir a autenticidade daquele documento. Na Itália, já se falava sobre literaturas, sobre a epístola dos órgãos do tato, por Marcello Malpighi, um italiano que escreveu sobre isso. Certo? Então, nós tivemos vários estudiosos durante várias fases da história, mas somente em meados do século XIX é que o conhecimento científico tornou possível a identificação categórica do cidadão. Antes do surgimento da papiloscopia como ciência, nós tivemos várias tentativas de tentar individualizar. E uma delas foi pelo sistema antropométrico, criado por um delegado da polícia francesa, Alphonse Bertillon. Ele, através dos seus conhecimentos, ele foi a primeira pessoa a utilizar princípios científicos para tentar estabelecer um método de identificação. E, através desse método, ele afirmava que ali estava a identificação categórica do cidadão. Esse método consistia em, primeiro, fazer a análise geral daquela pessoa, certo? Quais as suas características? Cor da pele, cor dos olhos, altura, compleição física. Depois, se tinha alguma cicatriz, alguma tatuagem.
e isso ia sendo anotado em uma ficha. E, por fim, fazendo medições de partes do corpo daquela pessoa que eram consideradas imutáveis. Então, a partir da junção desses três fatores, tinha-se, supostamente, a identificação categórica daquela pessoa. E na sua pergunta inicial, o senhor pergunta se existiu algum fato relacionado ao sistema prisional que foi fundamental para o surgimento da papiloscopia. Na verdade, sim, teve. Porque como o método antropométrico até então era considerado o método definitivo de identificação, alguns fatores colocaram sob suspeição esse método. Um deles foi o fato de ter havido a prisão por volta de 1903, no Kansas, nos Estados Unidos, de um cidadão chamado Will West. E quando foram coletar as informações necessárias para fazer a ficha antropométrica daquela pessoa, eles afirmavam que ele já havia sido preso ali naquele presídio. E ele negava, ele dizia que não. Eles diziam que sim, que porque tinha uma ficha dele anterior, de anos antes, onde a sua compreensão física, as suas medidas, a sua aparência física, tudo batia. Mas ele afirmava, não sou eu. Por sorte, quando o primeiro a ter a ficha coletada esteve preso, o diretor daquele presídio tomou conhecimento que na Argentina havia um chefe de polícia que afirmava que a identidade poderia ser estabelecida pelas linhas que existiam na ponta dos dedos. E ele determinou que os presos daquele presídio tivessem as suas impressões digitais coletadas nas suas fichas. Mas ele só fez naquele momento. E na ficha da pessoa em questão existia as impressões digitais. Então ele pediu que fosse retirada também as impressões digitais daquela pessoa que entrava naquele momento, do Will, e comparadas com as que existiam na ficha do outro, chamado William. E quando eles compararam, eles viram através de uma lupa e que existiam nestas impressões pequenas diferenças, afirmando que sim, ali haviam duas pessoas distintas, o Will e o William. Eles não eram a mesma pessoa, como se pensava até aquele momento. E isto, na verdade, foi o fator que mais influenciou para que o método antropométrico deixasse de ser tido como o método definitivo de identificação. E ele passa a ser utilizado como um método auxiliar e é usado até hoje. E aí, a partir da análise científica deste chefe de polícia argentino, chamado Juan Vucetich, determinou-se a papiloscopia como ciência e que ela trazia, sim, a identificação categórica do cidadão pelos princípios científicos ligados a ela, que diziam da imutabilidade da impressão digital, da variabilidade e da perenidade, significando o quê? Que essa impressão que existe na ponta dos seus dedos, na palma da sua mão e na planta dos seus pés é única. Ninguém tem aquela impressão a não ser você. Elas não se repetem nem mesmo de dedo para dedo. Nos seus dedos existem 10 impressões digitais diferentes entre si. E elas são diferentes do outro ao seu lado. Então, as suas impressões digitais são únicas e elas não se repetem jamais, nem de dedo para dedo, nem de pessoa para pessoa. Qual a relação entre papiloscopia e documentoscopia? A papiloscopia, ela vai falar sobre a confirmação da identidade da pessoa que está portando aquele documento. Quem porta aquele documento é quem diz ser? A documentoscopia, ela trata da análise dos elementos que compõem aquele documento com o intuito de apurar se o documento é autêntico ou não. Essa é a diferença. Podes sintetizar
As atividades atribuídas ao papiloscopista e o papel deste profissional no local de crime. A função do papiloscopista é determinar a identificação humana, de maneira categórica. Em uma cena de crime, depois de determinado por uma autoridade policial, o papiloscopista busca fazer um levantamento das impressões digitais, visíveis ou não, que estejam naquela cena do crime, fazer uma análise comparativa com suspeitos ou bancos à nossa disposição, produzir um laudo pericial papiloscópico que será encaminhado à autoridade policial com a indicação de nomes de pessoas que estiveram naquela cena. A partir daí, a investigação é que vai precisar determinar o motivo daquela pessoa ter estado naquela cena. Qual a sua percepção, pela sua experiência, acerca da compreensão do brasileiro sobre a necessidade e importância da preservação do local de crime? Tal compreensão influencia na resolução de crimes e em que medida? Dr. Clark, na verdade, esse é o maior problema que a polícia enfrenta em relação à cena de crime. A população não tem cultura de preservação de cena de crime e ela acha que não é necessário isso. É comum vermos algum crime que acontece em determinado local e quando a polícia chega, toda a vizinhança já está andando por ali, comprometendo toda aquela cena. O simples fato de andar em uma cena de crime, você já a modifica. Ela já não pode ser mais considerada a mesma cena. Então, a população precisa entender que em uma cena de crime não se mexe. Quem deve entrar em primeiro lugar em uma cena de crime é o corpo pericial ou outros policiais, caso haja uma necessidade específica. A preservação da cena de crime pela população pode determinar ou não a elucidação daquele crime. Uma cena preservada, possivelmente, a possibilidade de conseguir determinar a autoria daquele crime é muito grande. O contrário ocorre quando a cena não é preservada. Caldeira, como observas, no âmbito da papiloscopia policial brasileira, o movimento pela melhoria de qualidade da cadeia de custódia? Acreditas que a evolução contribui para o alcance de melhores taxas na solução de crimes? Boa pergunta, doutor. O que é uma cadeia de custódia e qual a finalidade dela? Uma cadeia de custódia é quando asseguramos a idoneidade de objetos e bens que colhemos em cena de crimes para ser periciados, por exemplo, ou quando ele é apreendido pela autoridade policial. Então, nós não podemos deixar qualquer tipo de dúvida quanto à origem daquele objeto, se ele realmente fazia parte da cena de crime. Então, uma cadeia de custódia bem estabelecida é fundamental e, com certeza, quando ela é bem estabelecida, não deixa margem de dúvidas, ela contribui sim para o aumento nas soluções de crimes e, consequentemente, na diminuição da criminalidade. Na sua opinião, que ações poderiam ser realizadas para diminuir os casos de contaminação dos locais de crime? Na minha opinião, doutor, isso deveria ser uma matéria a ser ensinada lá nos primórdios da idade escolar. A gente vê que em países onde há cultura de preservação de crime, a taxa de elucidação desses crimes é bem mais alta, porque isso influencia diretamente. A gente procura minimizar esse problema fazendo palestras nos lugares onde somos chamados, tentando esclarecer a população que ela sim pode ajudar o trabalho policial, não comprometendo a cena de crime. E quando isso não é obedecido, ela prejudica a elucidação daquele crime. Então, isso deveria ser largamente falado. Infelizmente, nos seriados policiais que a gente vê aí, né, pelas TVs no dia a dia, não existe ainda uma orientação correta nesse aspecto. Tá? Então, isso é muito romanceado. Mas é uma necessidade muito grande que a população entenda. Em cena de crime, não se mexe. Caldeira, por favor, qual a relação entre a impressão digital e a autonomia do crime?
Dr. Clark, é comum ouvirmos falar que a impressão digital dá autoria de crime. Isso não é uma verdade. Nós apenas vamos, através da análise da impressão digital encontradas em cena de crime, nós vamos dar à autoridade policial o nome de alguém que esteve de maneira inquestionável na cena de crime. O fato de termos levantado uma impressão digital em uma cena de crime não indica que aquela pessoa tenha cometido um crime. Ela indica apenas um nome que a autoridade policial vai investigar. Na verdade, a autoria de crime, na minha opinião, ela é dada pelo conjunto que compõe a investigação. Caldeira, por ocasião do fatídico acidente com a aeronave que transportava o time de futebol da Chapecoense na Colômbia em 2016, tomamos ciência de que a equipe do Instituto Nacional de Identificação, para auxílio na identificação dos cadáveres, utilizou ferramenta desenvolvida no próprio Instituto, obtendo um alto grau de êxito. Podes falar sobre tal ferramenta e esse desenvolvimento doméstico ocorreu em razão de inexistência de solução no mercado ou de dificuldades para a aquisição? O Aletia nasceu por conta de uma necessidade de identificação dos vigilantes que trabalhariam nos estádios lá na Copa do Mundo em 2014, lá do Rio de Janeiro. E naquela época nós tínhamos um outro equipamento chamado Rapid ID e que estavam danificados, não dava mais para ser utilizado. Esses equipamentos eram equipamentos antigos e já não funcionavam. Então a gente tinha uma necessidade urgente e não tínhamos o equipamento para que ela fosse feita na rapidez que a demanda pedia. E também não tínhamos tempo para fazer as contratações necessárias de software, de leitores biométricos, necessários para essa tarefa da identificação desses vigilantes que trabalhariam naqueles jogos. Então, através de um acordo que temos com a Caixa Econômica Federal, a Caixa nos propiciou alguns equipamentos que eles tinham lá e que estava sem uso. E eles nos cederam esse equipamento. E aí nós utilizamos esses equipamentos para construir esta solução. A minha equipe de desenvolvedores, em 30 dias, entregou um mini AFIS portátil, vamos dizer assim. E ele é utilizado até hoje nas nossas operações. Ele foi construído para a Copa do Mundo, para atender aquela demanda que se apresentava naquele momento. Mas ele foi utilizado em seguida também lá nos Jogos Olímpicos, onde fizemos um batimento de todos os estrangeiros que entraram nos aeroportos da cidade sede de jogos, em batimento com a lista de procurados pela Interpol, um grande sucesso. Em seguida, infelizmente, teve o desastre do Chapecoense, onde, através do uso desse equipamento e de 2 especialistas em papiloscopia brasileiros aqui do Instituto Nacional de Identificação, lá na Colômbia, e mais 12 papiloscopistas aqui do Instituto Nacional, recebendo o material que era encaminhado da Colômbia para cá, nós podemos, em 21 horas, identificar todos os brasileiros que foram vítimas naquele desastre, e esses laudos produzidos foram utilizados para o repatriamento desses cadáveres. Outra ocasião que o equipamento foi utilizado foi no desastre lá de Brumadinho. Ele auxiliou muitos papiloscopistas na determinação da identidade de muitas das vítimas daquele desastre. Qual a interação da papiloscopia, aqui representada pelo Instituto Nacional de Identificação, e as instituições de ensino e empresas na busca do desenvolvimento de soluções, produtos e serviços que aprimorem a identificação humana para as suas diversas finalidades? Bem, o Instituto Nacional de Identificação, ele atua de forma direta com instituições de ensino através de edital de fomento à pesquisa, como o Procad, por exemplo, ou de forma indireta, buscando dar vazão a ações individuais de seus servidores que procuram as capacitações no meio acadêmico
que elas querem, algum que elas almejam, e com isso o desenvolvimento de pesquisas e realização de pós-graduação é propiciado. São parcerias que objetivam levar o conhecimento e as necessidades técnicas da perícia papiloscópica ao solo fértil do meio acadêmico, buscando frutificar soluções e novas tecnologias, que é o que precisamos. Com as empresas, estas parcerias tomam forma tanto quanto essas empresas apresentam suas tecnologias para a gente e, consequentemente, tomam conhecimento das necessidades da papiloscopia, quanto a partir do momento no qual essas tecnologias são implementadas e as necessidades advindas do uso operacional desses equipamentos oportunizam apontar para onde as empresas precisam avançar com as novas gerações e evolução desse mesmo equipamento. Durante minha jornada no Ministério do Trabalho e Previdência, realizamos algumas tratativas para aproximação do Instituto Nacional de Identificação e o INSS, visando entabular de início treinamentos que possibilitassem aos servidores do INSS conhecimentos para identificação documental, visando diminuir o índice de desvio de verbas da União por quadrilhas altamente especializadas e organizadas. No entanto, por razões de agenda e outras priorizações, não concretizamos tal intento. Especificamente, no tocante às fraudes em benefícios previdenciários e assistenciais da União, face a esse grande prejuízo causado pelos desvios de recursos, acreditas que o Instituto Nacional de Identificação, como órgão máximo no tocante à identificação humana e detentor de preponderante expertise, em conjunto com as demais áreas investigativas da Polícia Federal, tem a contribuir no indicativo de soluções para reprimir e diminuir efetivamente estes ilícitos? Dr. Clark, com certeza sim. Lá no início da nossa entrevista, eu falei que a identificação categórica é uma necessidade social que propicia direitos e cumprimento de deveres. É exatamente nesse aspecto. Por que a fraude em, por exemplo, recebimento de um benefício ocorre? Porque existe ainda a possibilidade de alguém fraudar algum documento e criar uma vida nova, uma duplicidade de identidades. E, neste sentido, a identificação categórica do cidadão é absolutamente necessária. Uma verificação através das impressões digitais, por exemplo, no momento que a pessoa for sacar qualquer benefício, elas impediriam a fraude de duplicidade de nomes. E com certeza isso traria uma grande economia para a União desse dinheiro que é desviado através de fraudes. Sim, eu digo que a identificação categórica talvez seja o pilar onde se sustentaria um combate a essas fraudes e sabemos que ocorre de várias maneiras. E nesse sentido, os sistemas automatizados são necessários, porque é através deles que podemos ter um banco onde eu possa garantir que todas as pessoas inseridas naquele banco são únicas, como o atual sistema EIFES da Polícia Federal e a modernização que está em fase de instalação e que em breve estará disponível na Polícia Federal e nos acordos de cooperação, onde eu posso afirmar todas as pessoas inseridas são únicas no meu sistema, independente do nome que ela traga. E quando eu tiver uma dúvida, eu posso fazer um batimento com esse banco e, através de uma análise comparativa feita por um especialista papiloscopista, que é um especialista em impressão digital, poder determinar aqui há uma duplicidade de nomes ou aqui, independente do nome que a pessoa use, eu posso afirmar que é a mesma pessoa. É basicamente isso. Entendes como fundamental a interligação
entre os bancos de dados da Polícia Federal e das secretarias estaduais de segurança pública, falando especificamente no que diz respeito à identificação humana? Volto a dizer, doutor, o papel do INI na repressão das fraudes é essencial. A contratação do nosso EIBS para modernizar o atual sistema EIFES e sua integração ao serviço de identificação do cidadão junto ao governo federal é a chave. A base da Polícia Federal conta com a validação humana, que é fundamental para se reduzir incongruências no processo de identificação. Certo? Então, a ferramenta que a Polícia Federal contrata é de primeiro mundo, está entre as melhores do mundo. Foi especificada seguindo o mais rigoroso índice de qualidade. Nós tivemos inúmeras preocupações nessa contratação para garantirmos que tivesse a melhor ferramenta, mas de nada adiantaria se a informação não estivesse integrada. Então, a integração é absolutamente necessária. E essa integração com as secretarias estaduais de segurança pública já vinham acontecendo antes por força dos acordos de cooperação. E já tínhamos isso integrado já com o EIFES ponto a ponto. Então, as renovações foram feitas e elas sim vão proporcionar a integração dos institutos de identificação, por exemplo, com a ferramenta EIBS em fase de modernização da Polícia Federal. Recentemente, com os decretos 10.900 e 10.977, que modificaram a carteira de identidade, finalmente uma carteira nacional, melhor do que a interligação das bases, acontecerá com a alimentação de uma base nacional única, o EIBS Nacional. Meu caro, eu tenho inúmeros exemplos na minha vida como policial federal da importância da ciência papiloscópica na elucidação de investigações. Essa importância se traduz hoje no reforço de recursos humanos e condições de trabalho para esses profissionais? Existe muita evasão nesta carreira? Doutor, a Polícia Federal está cada dia mais preocupada em proporcionar esses recursos humanos, essas condições de trabalho. Iniciando com o curso proporcionado na Academia Nacional de Polícia, voltada para a área da papiloscopia e da representação facial humana, que são as áreas onde atuamos. O curso é de altíssimo nível e não fica a dever a nenhum curso em qualquer polícia do mundo. E vemos com prazer que cada vez mais temos candidatos com um nível acadêmico cada vez maior, entrando no quadro desta categoria. E isto tem repercutido em aumento de produtividade, em aumento de resultados cada vez mais. E não temos visto muita evasão nessa carreira. Nesse aspecto, a gente cresce a cada dia e a nossa preocupação realmente é de excelência. A Polícia Federal compõe grupos de estudiosos no mundo todo voltados para a identificação humana, seja através da papiloscopia, seja através da representação facial humana. Nós estamos presentes e não apenas como meros assistentes, não. A gente está levando definições de regras através da expertise que é inerente ao papiloscopista brasileiro. Meu caro, desdobrando para o encerramento deste episódio, antes que faças tuas considerações finais, Caldeira, agradeço mais uma vez pela sua contribuição e parceria. Homenageio em seu nome a todos os profissionais da papiloscopia policial brasileira. Tomara que consigam elevar cada vez mais com seus trabalhos o nome desta ciência. E antes de dedicar-lhe um grande abraço, peço que indique aos interessados em conhecer um pouco mais sobre a papiloscopia obras, seja livros, documentários, e também deixe como forma de contato contigo ou do INI para os nossos honoráveis ouvintes.
Grande abraço, meu irmão. Muito obrigado. Doutor Clark, eu só tenho a agradecer a esse convite mais uma vez, porque falar de identificação humana, de papiloscopia, é sempre um grande prazer, porque a gente sabe que é uma matéria um tanto quanto desconhecida pelo geral da população, infelizmente, porque a papiloscopia traz a identificação categórica e qualquer cidadão sabe que ele precisa fornecer suas impressões digitais quando ele vai tirar uma carteira de identidade, por exemplo. Mas a matéria em si é um tanto quanto desconhecida, infelizmente. E a gente precisa cada vez mais de ter fóruns como esse que o senhor me proporcionou para levar à população um pouco mais de conhecimento a respeito desta ciência. O Brasil tem a sorte de ter excelentes papiloscopistas, especialistas em identificação humana, tanto na Polícia Federal quanto nas polícias civis, nos institutos de identificação. Os quadros são altamente qualificados, de profissionais gabaritados, e é preciso que as autoridades policiais utilizem cada vez mais estes especialistas no sentido de proporcionar a solução de crimes na área que lhes cabe, que é a identificação humana. Quanto à literatura, Dr. Clark, infelizmente ela é um tanto quanto escassa no Brasil a respeito dessa matéria. Posso indicar, por exemplo, um livro recém-lançado por um papiloscopista do Núcleo de Identificação da Superintendência de Goiás, Lander de Miranda. Ele lançou um livro onde ele faz a identificação, fazendo uma análise criminal da identificação no combate ao crime. Ele traz alternativas para a segurança pública nesta área. É um livro imperdível que acabou de ser lançado, o nome: Identificação e Análise Criminal, Alternativas para a Segurança Pública. Temos também a revista Impressões, que é uma publicação da Associação Brasileira dos Papiloscopistas, que traz matérias de alto nível. Esta revista é, inclusive, solicitada pelas universidades, pelos centros de ensino, para ter em seu acervo. Nós temos também um livro chamado A Determinação dos Dedos, datiloscopia, que foi escrito por um ex-diretor do Instituto Nacional de Identificação, Marco Elias de Araújo. Quanto ao contato, eu vou deixar o número de telefone do Instituto Nacional de Identificação, que é o 61 2024 9300, ou o e-mail que pode ser utilizado é assessoria.ini.direx@pf.gov.br. E, no mais, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço aí a todos que ouvirem esse nosso bate-papo e que eu possa ter levado algum conhecimento para as pessoas sobre essa matéria ou tirado alguma dúvida. O Instituto Nacional de Identificação trabalha para isso. Grande abraço. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e neste episódio os conduzi em uma esclarecedora conversa com Brasílio Caldeira Brant, papiloscopista policial federal, diretor do Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, abordando o tema ciência papiloscópica e sua importância para a identificação humana e a resolução de crimes. Desejas comentar este ou os episódios anteriores? Acesse nosso website www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Será um prazer receber a tua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.